Oi gente linda, tudo bem com vocês? Como está tudo ótimo? Minhas lindas, hoje eu trouxe um vídeo, tá? De uma diquinha, de um truque, tá bom? De como corrigir a sobrancelha para deixar o mais natural possível, tá bom? Eu estou fazendo esse truque, tá? Há um bom tempo e utilizo mais ao dia a dia para não ficar nada muito marcado, tá bom? Então digamos que é corrigindo a sobrancelha ao inverso. No decorrer do vídeo vocês vão entender por quê, tá bom? Se você gostar desse vídeo, não esquece de avaliar, tá bom? Se inscrever no canal se você não é inscrito para deixar com o meu vídeo em primeira mão, tá bom? Se ficaram curiosos do meu acessório aqui, comprei por R$3 lá na cidade, tá bom? Então, minhas meninas, se quiser conferir o vídeo, um beijo e vem comigo. Então, minhas meninas, vamos precisar dos seguintes produtos, tá? Sombra para a sobrancelha, tá? Vou estar utilizando esse aqui da Ruby Rose, mas você pode estar utilizando o que você tiver sombra. Eu também tenho essa aqui da Dylos, que já tá bem velhinha, já tá bem usada, tá bom? Vamos precisar também de um pó compacto, tá? Pode ser qualquer um que você tenha, tá bom? Que ele vai ajudar a gente a esfumar, tá? Pra não ficar muito forte. Também vamos precisar de um corretivo, tá? O corretivo tem que ser o mais próximo possível do seu tom. Então, minhas lindas, antes, tá? Para eu corrigir a sobrancelha, eu já ia direto com a sombra e depois ia cortando com o corretivo. Agora não, minhas lindas. Agora eu faço primeiro o corte com o corretivo e depois eu coloco a sombra, que eu acho que dá um efeito muito melhor. Tá bom? São truques que a gente vai aprendendo, tá? Eu vim compartilhar com vocês. Tá bom? Então, com o corretivo, tá? E um pincel. Se você tiver um pincel de precisão e bem retinho, melhor ainda, tá? Eu não tenho, então eu me virei com esse daqui. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui os cabelos. Então é o seguinte, minha linda. Primeiro a gente vai passar o corretivo, tá? Depois você testa, tá bom? Essa diquinha, esse truque, pra ver se funciona com vocês. Deixa eu me aproximar aqui. Ó, antes eu já ia com o chanfrador pintando, né? Preenchendo. Agora não, eu vou com o corretivo e vou cortar toda a sobrancelha. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso, meninas, minha mão tá bem de leve, tá? Aí, ó, eu vou cortando. Ó, tá vendo que já dá uma diferença? Tem que ser o tom mais próximo do seu tom de pele, porque se for aqueles corretivos de iluminação, vai estourar, tá? Então você vai com o corretivo mais próximo da sua pele. Esse corretivo ainda não é o meu tom é o L4, L3 aliás, esse aqui é o L4. Ó, agora vamos fazer em cima. E a bomba inventou de disparar bem agora. A bomba, minha linda, inventou de disparar agora. Ignore, por favor, tá? Ó, voltei com o corretivo e estou fazendo um corte. Pronto, fiz o corte, vou com a esponjinha esfumar, tá? Gente, parece que vai ficar cagado, mas não vai, tá bom? Ó, fiz o corte. E agora a gente vai com o pincel, tá? E aquele quarteto de sobrancelha que eu mostrei pra vocês, eu vou estar utilizando o tom mais claro desse quarteto, tá bom? E agora a gente vai preenchendo as falhas, tá? Eu começo sempre daqui, ó. Tá vendo? Daqui e depois eu vou suavizando. Isso, minha linda, minha mão, ela está bem de leve, tá? Não tô fazendo força, não. Aí, com o mesmo tom, a gente agora vai fechar isso aqui. Como eu quero que ela fique arqueada, eu vou assim, ó. E desço. Tá vendo? Ó, já ficou preenchida. É mágica? Não. É o truquinho, minha linda, que a gente vai
pegando, né? A gente vai vendo qual é o melhor. E o negócio é só treinar. Pronto, aí agora a gente vai vir com aquele pó compacto, tá bom? Com um pincel de pó, pra meio que esfumar, tá bom? Pra não ficar bem marcado. Então, às vezes eu faço assim, quando é no dia, tá? Que ela não fica muito marcada. Ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer o outro lado, tá bom? Pronto, minha linda, não sei se vai dar pra vocês verem, mas passou aqui, tá? Então eu vou ver, eu deixei pra mostrar pra vocês, então eu vou vir com o pincel molhado corretivo e vou fazer o corte de novo. Pronto, e agora é só esfumar. Aí a gente vai vir com o pincel de pó, tá? Vou pegar mais um pouquinho. Pincel de pó, e agora a gente vai passar aqui no início pra não ficar nada muito marcado, tá? E pronto, minhas lindas, sobrancelhas corrigidas, tá? E gente, esse efeito é pra você que quer um efeito mais natural. Eu acho que desse jeito deixa um efeito, sabe, mais natural, como se sua sobrancelha fosse assim, sabe? Então eu utilizo quando eu quero mais no dia a dia, sabe, pra não ficar muito marcado. E esse foi o vídeo, minhas lindas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostarem, não esquece de avaliar, porque dessa forma eu fico sabendo se vocês gostaram, se não gostaram. Isso ajuda muito o meu canal, tá bom? Compartilha esse vídeo pra aquela tua amiga, tá? Que diz que não consegue arrumar a sobrancelha, tá bom? E comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Então, um beijo, minha linda. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!